Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, mais uma vez com o devocional do dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você, como também àqueles amigos que têm nos acompanhado. Para mim é um prazer poder estar falando de Deus através da sua palavra. Hoje eu gostaria então, continuando ainda no livro de Provérbios, considerar a passagem Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6, que diz: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Hoje eu gostaria de falar então sobre a importância da repreensão. Quando falamos na palavra repreensão, o que vem à nossa mente? A palavra repreender, também definida por censurar ou advertir, é algo ou situação censurável. Mas repreender, censurar ou advertir para quê? Se a filosofia do mundo, que é contrária à palavra de Deus, nos pede para evitar tais práticas, pois as pessoas podem e devem ter suas vidas conforme o que acham, conforme o que dita o seu coração. Mas o que Deus fala sobre o coração do homem? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai nos dizer: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o versículo 10 responde, Jeremias 17, li o versículo 9, agora eu vou ler o versículo 10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o que é certo, conforme o entendimento humano, para Deus, que vem do coração todas as nossas atitudes, então Deus nos diz que esse nosso coração é corrupto. Quem o conhecerá? E ele mesmo responde: Eu o conheço. Então o que esses dois versículos de hoje nos mostram é exatamente o contrário do que esse mundo ou esse sistema de valores contrários à palavra de Deus quer inculcar em nossas mentes. Vamos meditar um pouco. Em Provérbios capítulo 27, versículo 5, que diz: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor, é gratificante, é edificante a repreensão franca do que o amor encoberto. Por que repreender é melhor do que amar? A repreensão que visa ajudar, orientar e dirigir o cidadão que anda em caminhos perigosos, em estradas pecaminosas. Repreender para se tornar sábio, saber escolher o caminho que agrada a Deus. Nota que aqui a repreensão é visando agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. O amor aqui é um amor não confiável, porque quer encobrir algo que é censurável. Por isso é que esse amor é desleal e mau em relação a essa repreensão. Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Podemos ver uma repreensão lá que está registrada na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14, que vai dizer: E quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro, porque ele queria viver de uma maneira que não era digna da pessoa, aqui no caso do costume judeu e costume gentio. Então nota que a repreensão franca é uma repreensão sadia e aceitável, pois visa mostrar que certas atitudes nocivas à vida das pessoas devem ser abandonadas. Em Provérbios 27, versículo 9 vai nos dizer: Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então perceba, meu amigo, irmão em Cristo, meu amigo, que a repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Porque a repreensão franca visa a edificação, a correção e a direção conforme Deus quer em sua palavra. Versículo 6 então nos diz: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por que ferir é melhor do que beijar? Lembrando aqui que essas figuras são conhecidas nossas e que nos leva a uma melhor compreensão da mensagem. O livro de Provérbios é assim, cheio de figuras, mas figuras conhecidas nossas, como ferir, como beijar. Feridas de quem ama é leal, é uma atitude leal, do que os beijos de quem odeia, porque esses beijos são enganosos.
São figuras aqui então, feridas e beijos são figuras excludentes. Feridas e beijos têm significados e ensinos conforme os seus objetivos. E vemos aqui então no versículo 6 de Provérbios 27, a ferida é feita por quem ama. E essa ferida significa o quê? São correções que visam ajudar. As feridas podem até demorar a curar, mas elas são necessárias se quisermos ajudar outros a ter uma visão correta de Deus. Enquanto que os beijos são atitudes enganosas, porque são feitos por pessoas que nos odeiam. Os beijos aqui são palavras doces e agradáveis de se ouvir, porém, não têm o objetivo de ajudar aqueles que necessitam de repreensão, mudar de estilo de vida visando glorificar a Deus, que nos ama e nos enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e que ressuscitou para nos justificar. É interessante notar porque ser um filho de Deus por meio de Jesus Cristo significa apenas entregar a sua vida a Ele pelo ato de fé. Isso não nos custa, mas o que Jesus Cristo fez por nós custou muito, custou sua própria vida. O Deus que se fez carne para habitar entre nós teve que sofrer a morte, mesmo que temporária, porque Ele ressuscitou e a cruz está vazia, mas Ele teve que sofrer por nós. Diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o mesmo livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna você tem só no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo fala em João 10, capítulo 10, versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, repreender a repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aprendamos isso, que a importância da repreensão está no objetivo da repreensão, no objetivo da censura, no objetivo da advertência, porque visa edificar, mostrar o caminho certo. Repreender com franqueza é o melhor remédio contra os maus caminhos. Acima de tudo, é uma demonstração de amor. Deixe que a palavra de Deus nos repreenda sempre, porque Deus sabe o melhor caminho que devemos andar. Lembra mais uma vez que quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, pregando a mensagem de Deus, pregando o evangelho da salvação, Ele quis também nos corrigir, nos repreender. Repreender de quê? Repreender dos nossos maus caminhos que o nosso coração ditava para nós. Ele quer que nós voltemos a Ele numa atitude de fé e alegria por saber que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a advertência, a repreensão que o Senhor Jesus mostrou em sua palavra, está registrado na sua palavra, quando Ele esteve aqui na terra e deixou isso para nós hoje. Deixe que Jesus Cristo repreenda o seu coração. Volte-se para Ele, numa atitude de fé, de bondade pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo pagou o preço dos pecados, para que nós, repreendidos por Ele, possamos ganhar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Gostaria de encerrar então com Provérbios capítulo 28, versículo 23, que diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A importância da repreensão está no seu objetivo. Repreender é melhor, porque há favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Que Deus nos abençoe e que lembre sempre disso. A repreensão visa objetivos, porque é objetivos santos e agradáveis a Deus, porque é Deus que nos corrige através da sua palavra. Deus abençoe a cada família. Você, meu irmão em Cristo, continua firme. Você, meu amigo, entregue sua vida a Cristo. Deixe que a repreensão da palavra de Deus entre no seu coração. Você se arrependa dos pecados e entregue a vida a Cristo. Deus abençoe a cada um e até a próxima.